Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para esse domingão 7 de novembro de 2021. Se você não for inscrito, já se inscreva, ative o sino de notificações ao lado para fortalecer e compartilhe para a galera, compartilhe para geral. Se você gostou do vídeo, deixe seu like é muito importante, então vamos sentar o dedão no like. Para esse domingão selecionamos 14 palpites no canal, um bilhetinho pronto no final do vídeo como de costume. Temos jogos aqui pela Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e muito mais. Mas antes disso, vamos passar para os resultados desse sabadão, 6 de novembro. Deixamos um palpite aqui de City para vencer, bateu. Bayern de Munique e Freiburg acima de 2 gols e meio, bateu. Wolfsburg para vencer, bateu. Chelsea e Burnley acima de 2 gols e meio, não bateu. Celta Vigo e Barcelona, ambas equipes marcam, bateu. Lille e Angers acima de 2 gols e meio, não bateu. Juventus e Fiorentina acima de 2 gols e meio, não bateu. Leipzig e Borussia Dortmund acima de 2 gols e meio, bateu. Atalanta para vencer, fora de casa, bateu. Corinthians e Fortaleza abaixo de 2 gols e meio, esse jogo está no ao vivo, no final do jogo. Real Madrid e Rayo Vallecano acima de 2 gols e meio, bateu. E Internacional e Grêmio ainda vai ser realizada essa partida, deixamos um palpite de abaixo de 2 gols e meio. Deixamos também a tripla para esse sabadão, passa aqui para vocês. Manchester City para vencer, bateu a 1,70. Acima de 2 gols e meio, Bayern de Munique e Freiburg bateu. E acima de 2 gols e meio, Leipzig e Borussia Dortmund bateu. Essa tripla teve um ODD aqui de 3,35, simulei R$100. Você teve um retorno máximo de R$335 e um lucro de R$235. Agora passando aqui, galera, para os palpites desse domingão 7 de novembro de 2021. São 14 palpites no canal, um bilhetinho pronto no final do vídeo. Começando aqui pela La Liga, na partida entre Villarreal e Getafe na classificação. Villarreal vem na 14ª colocação, Getafe vem na penúltima colocação. Nos últimos 5 jogos do Villarreal vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Getafe vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O último confronto entre eles, o Villarreal venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,50 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite de Villarreal para vencer. Passando aqui pela Premier League na partida entre Leeds e Leicester. Vamos ver aqui na classificação. O Leicester vem na 12ª colocação com 14 pontos. O Leeds vem na 17ª colocação com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos do Leeds vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o Leicester vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. O último confronto entre eles, o Leeds venceu fora de casa por 3-1. As odds abriram aqui a 2,80 para a equipe da casa, 2,45 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos do Leeds, bateu ambas marcas aqui apenas em uma oportunidade. Já o Leicester bateu ambas marcas aqui em 4 jogos, nos últimos 5 jogos que realizou. E nos confrontos diretos entre as equipes, bateram ambas marcas nos últimos 3 jogos. Vou deixar aqui o palpite de ambas as equipes marcam. Passando aqui agora pelo campeonato alemão, na partida entre Hertha Berlim e Bayer Leverkusen. Na classificação, a equipe do Leverkusen vem na 6ª colocação com 17 pontos. Já a equipe do Hertha vem na 13ª colocação. Nos últimos 5 jogos do Hertha Berlim vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Já a equipe do Leverkusen vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O último confronto entre eles na casa do Hertha. A equipe do Hertha venceu por 3-0. As odds abriram aqui a 3,50 para a equipe da casa, 2,0 para a equipe visitante. Acredito que o Bayer Leverkusen vence essa partida, mas eu vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateram apenas em 2 oportunidades acima de 2 gols e meio. Mas nos últimos 5 jogos do Bayer Leverkusen bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Já a equipe do Hertha Berlim nos últimos 5 jogos bateu acima de 2 gols e meio também em 3 oportunidades. Acredito que seja jogo para gols, jogo para ambas as equipes marcam. Vou deixar aqui para vocês um palpite de acima de 2 gols e meio. Passando aqui pela La Liga na partida entre Valência e Atlético de Madrid. Na classificação, a equipe do Atlético vem na 4ª colocação com 22 pontos. Já a equipe do Valência vem na 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos do Valência vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Atlético de Madrid vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O último confronto entre eles na casa do Atlético. A equipe do Atlético venceu por 3-1. As odds abriram aqui a 1,90 para a equipe visitante e 4,50 para a equipe mandante. Vou deixar aqui um palpite de acima de 1 gol e meio. Passando aqui agora pelo campeonato alemão, voltando na partida entre Cologne
e União Berlim na classificação. A equipe do União Berlim vem na 8ª colocação com 16 pontos. Já a equipe do Colón vem na 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos do Colón vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Já a equipe do União Berlim vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último confronto entre eles, União Berlim venceu em seus domínios por 2-1. As odds abriram aqui a 1,95 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos do Colón bateu ambas marcas em 2 oportunidades. Já a equipe do União Berlim bateu ambas marcas aqui em todos os jogos. E nos confrontos diretos entre as equipes, nos últimos 4 jogos bateram ambas as equipes marcam. Vou deixar aqui para vocês um palpite de ambas as equipes marcam. Passando aqui pelo Premier League na partida entre West Ham e Liverpool, vamos ver aqui na classificação. A equipe do Liverpool vem na 3ª colocação, logo abaixo o West Ham vem na 4ª colocação. Nos últimos 5 jogos do West Ham vem de 1 empate e 4 vitórias. Já a equipe do Liverpool vem de 4 vitórias e 1 empate. O último confronto entre eles, Liverpool venceu fora de casa por 3-1. As odds abriram aqui a 4,50 para a equipe da casa, 1,72 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do West Ham bateu 2,5 nos últimos 2 jogos seguidos e em 3 oportunidades. Já a equipe do Liverpool bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Acredito ser jogo para gols, jogo para ambas as equipes marcam. Vou deixar aqui um palpite na linha de gols acima de 2 gols e meio. Passando aqui pelo campeonato italiano na partida entre Lazio e Salernitana na classificação, a equipe da Lazio vem na 6ª colocação, já a equipe da Salernitana vem na 19ª colocação com apenas 7 pontos somados. Um detalhe interessante, o Salernitana tem uma das piores defesas do campeonato, 23 gols sofridos, uma média de 2 gols sofridos por partida. Nos últimos 5 jogos da Lazio vem de 3 empates, 1 vitória e uma derrota. Já a equipe do Salernitana vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O último confronto entre eles foi no ano de 1999, então não vou entrar em consideração. As odds abriram aqui a 1,25 para a equipe da Lazio. Vou deixar aqui um palpite de Lazio para vencer, vai botar numa dupla ou numa tripla, ou se você preferir, acima de 2 gols e meio. Passando aqui na partida entre Napoli e Verona, vamos ver aqui na classificação. Napoli vem na 1ª colocação na liderança com 31 pontos. Já a equipe do Verona vem na 10ª colocação com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos do Napoli, vem de 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Verona vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último confronto entre eles ficaram no empate em 1-1 na casa da Napoli. As odds abriram aqui a 1,36 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da Napoli bateu 2,5 em 3 oportunidades. Jogando em casa, a equipe da Napoli bateu 2,5 aqui em 3 oportunidades também. O Verona jogando fora de casa vem de 3 empates e 2 derrotas. É uma equipe que sofre bastante gols jogando fora de casa. Vou deixar aqui um palpite de acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar a Napoli para vencer, também é uma boa. Passando aqui pela La Liga na partida entre Osasuna e Real Sociedade na classificação. A equipe do Real Sociedade vem na 2ª colocação com 25 pontos. Se vencer, assume a liderança do campeonato. Já a equipe do Osasuna vem na 7ª colocação com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos do Osasuna vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Já a equipe do Real Sociedade vem de 3 empates e 2 vitórias. O último confronto entre eles, Osasuna venceu fora de casa por 3-1. As odds abriram aqui a 2,35 para a equipe do Real, 3,10 para a equipe do Osasuna. O palpite que eu vou deixar para vocês abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do Osasuna bateu abaixo de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Já a equipe do Real Sociedade bateu abaixo de 2 gols e meio nos últimos 4 jogos. E nos confrontos entre as equipes bateram abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Eu vou deixar aqui um palpite de abaixo de 2 gols e meio. Acredito ser um jogo pesado, um jogo complicado para ambas as equipes, beleza, galera? Passando aqui pelo campeonato alemão, na partida entre Fürth e Frankfurt. Na classificação, a equipe do Fürth vem na última colocação com 1 ponto somado. Tem um dos piores ataques do campeonato e uma das piores defesas. Já a equipe do Frankfurt vem na 15ª colocação com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos do Frankfurt, vem acumulando derrotas seguidas. Já a equipe do Fürth vem acumulando derrotas seguidas. Já o Frankfurt, nomes parecidos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O último confronto entre eles, Frankfurt venceu fora de casa por 3-2. As odds abriram aqui a 1,90 para a equipe mandante, a equipe visitante.
Vou deixar aqui um palpite de Frankfurt para vencer, ou se você preferir, 2,5 também é uma boa. Nos últimos 5 confrontos de 3 equipes, Frankfurt venceu 3 e empatou 2. Vou deixar aqui um palpite de Frankfurt para vencer. Passando aqui pelo Brasileirão Série A, na partida entre Atlético Mineiro e América Mineiro, na classificação a equipe do Galo vem na liderança isolada, já a equipe do América vem na 10ª colocação. Nos últimos 5 jogos do Atlético vem de 4 vitórias e 1 derrota, já a equipe do América vem de 2 vitórias seguidas. O último confronto entre eles, Atlético venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,50 para a equipe do Galo. Vou deixar aqui um palpite de Galo para vencer. Passando aqui pelo Campeonato Brasileiro, ainda na partida entre Red Bull Bragantino e Atlético do Paraná. Na classificação, a equipe do Red Bull vem na 4ª colocação, já a equipe do Atlético vem na 14ª colocação, com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos do Bragantino, vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Atlético Paranaense vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O último confronto entre eles ficaram no empate 2-2 na casa do Atlético. As odds abriram aqui a 1,95 para a equipe do Red Bull Bragantino, que deu uma arrumada na sua defesa. Há 3 partidas que não sofre. No último jogo perdeu para o Cuiabá por 1-0, mas jogando em casa há 3 partidas que não sofre gols. Vou deixar aqui um palpite de Bragantino para vencer. A sequência de jogos jogando fora de casa do Atlético Paranaense não é muito bom. Vou deixar aqui um palpite de Bragantino para vencer. Passando aqui na partida entre Santos e Palmeiras, que é um clássico paulista. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Palmeiras vem na 3ª colocação com 52 pontos, já a equipe do Santos ameaçado ainda de rebaixamento na 15ª colocação. Nos últimos 5 jogos do Santos vem de 2 vitórias seguidas, já a equipe do Palmeiras vem na sequência de 4 vitórias seguidas. O último confronto entre eles, Palmeiras venceu por 3-2. As odds abriram aqui a 2,0 para a equipe do Palmeiras, 3,50 para a equipe do Santos. Vou deixar aqui um palpite de acima de 1,5 gols para dar numa dupla, numa tripla. Ou se você preferir pegar Palmeiras para vencer, também é uma boa. Passando aqui para a próxima e última tip. E agora um clássico na Itália, na partida entre Milan e Internazionale. Vamos ver aqui na classificação. A equipe do Milan vem na 2ª colocação. Logo abaixo, Inter vem na 3ª colocação. Nos últimos 5 jogos do Milan vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Inter vem de 4 vitórias e 1 empate. O último confronto entre eles, Inter de Milão venceu fora de casa por 3-0. As odds abriram aqui a 3,25 para a equipe do Milan, 2,15 para a equipe do Inter de Milão. Vou deixar aqui um palpite para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos do Milan, bateu ambas marcas aqui em 3 oportunidades. Já a equipe do Inter bateu ambas marcas aqui também em 3 oportunidades. E nos confrontos diretos entre as equipes, bateram ambas marcas aqui também em 3 oportunidades. Acredite, é jogo para gols, jogo para 2,5. Mas vou deixar aqui um palpite de ambas as equipes marcam. Agora passar para vocês aqui a tripla que selecionei para vocês para esse domingão, 7 de novembro. Deixamos um palpite aqui para dar uma tripla. Lazio para vencer. A equipe do Salernitana abriu aqui a 1,25. Lazio para vencer. Você pode pegar Napoli acima de 2,5 gols. A Napoli que recebe aqui em casa a equipe do Verona acima de 2,5 gols. E você pode pegar a Atlético de Madrid acima de 1,5 gol. O Atlético vai receber fora de casa a equipe do Valência. Lazio para vencer, Salernitana, Napoli e Verona acima de 2,5 gols. E Valência e Atlético de Madrid acima de 1,5 gol. Essa é a tripla, beleza, galera? Obrigado a todos. Boa sorte para nós e fui!